Olá, eu vou ler porque fica mais fácil nessa situação. Pouco conhecido no Brasil, Harry Flint foi um dos artistas mais radicais do seu contexto, um pensador em constante movimento, que se envolveu em reflexões que vão desde a matemática, artes, planificação econômica e filosofia analítica, sempre apontando em direções no mínimo originais. No que nos interessa aqui, ele desenvolveu uma leitura acerca do que a gente chama de música étnica e da vanguarda, que é totalmente ímpar, que o aproxima mais dos movimentos de emancipação anticolonial do que do meio artístico em que ele estava inserido. Essa e é isso, sobre isso que eu vou falar hoje. Nascido numa família de classe média branca na cidade de Greensboro, na Carolina do Norte, Flint ele vai entrar na Harvard com 17 anos e a partir de 1960 ele vai progressivamente se envolver nos debates acerca do campo artístico e da composição musical contemporânea. Ele vai conhecer Lamont Young em 1960 e vai se inserir na cena pós-Cage em Nova York, que gira em torno do Lamont Young e do Fluxus. E vai elaborar muitos dos seus conceitos e ações em um debate e franca polêmica com esse meio artístico-social. As ideias de Flint se desenvolvem em um cenário que é abalado pela obra do John Cage. A obra de Cage, na sua proposta de aleatoriedade, tira das mãos do compositor, do autor, a responsabilidade de construção do sentido da obra. Ou seja, o público agora pode ser responsável pela construção do sentido que antes estava só na mão do autor. Então, para muito além do projeto do Cage, você tem aí uma janela histórica para a superação de hierarquias culturais, separação entre alta e baixa cultura e a narrativa modernista eurocêntrica. A partir dessa crise, Flint ele vai tecer uma crítica profunda que vai desde a tradição europeia até a vanguarda de Cage e Stockhausen. Se todas as portas foram abertas, por que tantos continuam de fora? Vai ser o que ele vai questionar. O Flint ele vai desenvolver progressivamente uma crítica à vanguarda a partir da experiência na cena pós-Cage em Nova York, intensificando gradualmente o antagonismo às estruturas intelectuais, sociais e finalmente ideológicas do sistema de arte. A sua crítica profunda ao elitismo, racismo e visões eurocêntricas e incoerências discursivas da vanguarda vai progressivamente aproximar ele do marxismo e ele vai passar a militar num partido marxista-leninista, o Workers' World Party, onde ele vai desenvolver o pensamento que a gente vai tratar hoje. Um pensamento que está em coerência com as lutas anticoloniais dos anos 60 e os movimentos pelos direitos civis e o Partido dos Panteras Negras. Em 1965, ele vai publicar, junto com George Maciunas, o panfleto Communists Must Give Revolutionary Leadership in Culture, onde ele apresenta um argumento praticamente inédito dentro da cultura de esquerda, que é que a política oficial comunista deveria ser o abandono total das formas culturais euro-ocidentais e a adoção das formas de expressão das culturas oprimidas pelo colonialismo e imperialismo, no contexto específico dos Estados Unidos. Isso seria a cultura negra afro-americana, que ele chama de Street Negro Music, a música negra urbana, que vai desde o jazz até o blues, passando pelo rock, onde ele dá uma ênfase especial. Na interpretação do Flint, essa expressão cultural era superior tanto à música popular branca como à própria vanguarda e à música erudita dentro dos seus próprios pressupostos de inovação e renovação, valores sobre os quais o discurso modernista se sustenta. Flint ele propõe essa atitude como uma forma de resistência como uma forma de apoio à luta anticolonial do povo negro nos Estados Unidos. Os comunistas brancos deveriam cessar toda a sua produção artístico-cultural e se dedicar à propagação da cultura dos povos oprimidos, como uma forma de eliminar os vícios elitistas da cultura euro-ocidental, um gesto muito próximo da Revolução Cultural Chinesa. No entanto, Flint ele vai decidir continuar produzindo música, e ele vai ter que lidar com o problema de como desenvolver uma abordagem sobre essa música étnica que ele quer explorar dentro da sua própria linguagem e significado cultural, de forma que não neutralize a sua potência política por um atravessamento colonial. E ele vai desenvolver isso num verdadeiro movimento de praxis. O que Flint propõe é uma inversão do colonialismo cultural. Até então, a arte dominante havia buscado nas culturas dominadas a inspiração e elementos para lidar com seu esgotamento formal desde o século XIX.
Agora, as práticas culturais dos povos oprimidos deveriam se apropriar das técnicas, tecnologias e procedimentos formais da vanguarda para se desenvolverem dentro da sua própria linguagem. É uma tomada dos meios de produção da investigação formal. Flint aponta como precedentes o free jazz de Ornette Coleman e John Coltrane, que haviam, pela prática e experimentação, avançado as formas de sua música sem abandonar a linguagem do jazz. Por mais radicais que eles fossem, não deixavam de possuir características que os inseriam na música, sua música dentro de um contexto maior de comunidade, cultura e história. Flint é direto. Enquanto a vanguarda clama ter como objetivo a superação da arte e da tradição europeia, a música negra havia de fato feito, na prática e fora de qualquer instituição. Outro precedente que ele aponta é da música indiana, que demonstrava o quão refinado e avançado poderia ser o desenvolvimento formal de uma cultura sonora não ocidental, se livre das amarras do elitismo e do colonialismo cultural. Longe dos ciclos de humilhação e subjugação de uma cultura dominante, toda cultura subjugada poderia se desenvolver para muito além dessa cultura dominante. A questão de como alguém de fora de uma determinada cultura poderia desenvolver uma prática dentro dessa linguagem sem reproduzir os mecanismos colonialistas é um problema de grande importância para o Flint, uma vez que a importância dessa música para ele é uma força insurrecional também, é uma vitalidade insurrecional. Então ele vai elaborar a prática dele, ele vai elaborar a partir da música Hillbilly, que é a música dos brancos empobrecidos do sul dos Estados Unidos, né? Apesar dele ter nascido nessa região, ele não se reconhece como parte dessa cultura. Ele se propõe como um construto folclórico. Ele apresenta a artificialidade da própria empreitada dele como uma forma de possibilitar que as suas descobertas e o desenvolvimento da linguagem étnica que ele pode desenvolver possam ser reivindicados pela cultura, não sejam propriedade dele como artista. Ele se coloca como um ser artificial. O construto ele funciona como um laboratório. É uma lógica de solidariedade e engajamento direto com esses conflitos culturais. O Flint ele não espera que as culturas musicais simplesmente resistam frente à crescente alienação do capital e estresse social da vida em contexto pós-industrial e urbano. Ele pensa em como desenvolver suas forças para resistir e superar as forças dos dominadores. Essa abordagem, apesar dela ser ímpar dentro do meio de arte, não é nenhuma novidade dentro do pensamento revolucionário do século XX, que tem essa centralidade no enfrentamento anticolonial e antirracista dentro do marxismo-leninismo, do campo socialista, desde o Congresso dos Povos do Oriente em Baku, em 1920, até os Panteras Negras. Eu relaciono essa praxis do Flint ao que diz Fanon. Não se trata de definir os contornos, mas de expandir em direção à liberdade. A superação do racismo é a superação dos limites impostos pela lógica de dominação dos povos. Esse esforço não é somente pela emancipação do outro, mas é a possibilidade de salvar sua própria sensibilidade do racismo. Em um mundo onde se sustenta que nossa pretensa globalização havia superado as mecânicas coloniais do imperialismo, a perspectiva de Flint oferece uma ferramenta para se engajar no embate a essa casca ideológica que separa as culturas do mundo por questões de raça e classe. Ainda mais, é uma perspectiva que oferece a possibilidade de um engajamento positivo entre diferentes formas de expressão cultural, que permite levar a prática artística, nas palavras de Fanon, a oposição clássica entre as culturas de conquista e as culturas de libertação, sendo que a libertação não se encontra em formas cristalizadas, mas nas revoluções em constante movimento e relacionando constante contradição. Então, para terminar, eu coloco essa foto do Thomas Sankara, que eu acho que exemplifica muito desse esforço que existe no pensamento do Flint, que eu tiro do pensamento do Flint. E é isso. Terminando com uma breve citação do Flint. A música étnica tem uma visão de possibilidade humana, que personifica a tradição da experiência das comunidades, que são valiosas por sua especificidade de sentimento e paixão, seu envolvimento holístico, sua expressão das possibilidades humanas extraordinárias e elevadas. Elas transmitem algo que eu não estou disposto a ignorar. Obrigado.